Não sei se vocês perceberam isso. E hoje eu gostaria que alguém lesse na página 25, durante o processo terapêutico, lá embaixo, até identificação alguma que eu bloqueei na página seguinte. Algum voluntário ou voluntária? Eu leio, Benedito. Por favor. Na 25, aonde você falou? O último parágrafo. Durante o processo terapêutico. Durante o processo terapêutico, o cliente não necessita responder aos estímulos internos ou externos, cabendo unicamente a ele a tarefa de sentir as sensações assim que se coloca à disposição do subconsciente para transportar informações. Enquanto descansa a mente consciente, abstém-se de suas construções mentais e se disponibiliza ao campo para o que der e vier. Os pensamentos-formas, continua? Os pensamentos-formas não carecem de manifestação física ou emocional, uma vez que o simples registro das percepções é suficiente para a transformação desejada. Não existe a fala articulada, as narrativas, as reclamações, a exibição da telenovela de seu passado em horário nobre. Não existe o drama nem o dramalhão, apenas um material cru que se encontra pronto para ser saboreado. Existe um transporte de informações como um movimento de consciência desperto de si mesma, em várias estratificações, acrescentando a si mais experiências e percepções através do corpo, ou seja, não somos um corpo com consciência, mas uma consciência se descobrindo em múltiplas possibilidades. Existe um desapego ao conteúdo, sem identificação alguma que o bloqueie. Obrigado. Até aí, obrigado. Daqui a pouco a gente continua a leitura. Mas essa frase foi a que mais marcou nesse parágrafo. A gente sempre fala assim, eu não sou um corpo habitado por um espírito, eu sou um espírito habitando um corpo. Essa é a frase que a gente mais conhece, mais ouve por aí. Aí vem a terapia dos barbantes e diz essa, nós não somos uma consciência, um corpo com consciência, mas uma consciência se descobrindo em múltiplas possibilidades através do corpo. Então, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre essa trindade, essência, corpo, consciência, mas antes disso, nós vamos ressaltar que praticamente em todas as técnicas existentes até então, nós trabalhamos com os estímulos internos e externos. Nós trabalhamos com a nossa resposta a esses estímulos internos e externos. A gente está magoado, vai trabalhar mágoa. Está com raiva, vai trabalhar a raiva. Está com medo, vai trabalhar o medo. E a gente já viu nos barbantes que não é bem assim, né? Até o protocolo de medo, a gente não vai diretamente, identifique seu medo, quais são os seus medos. Não, a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente entende que o medo é uma construção mental. E sendo uma construção mental, ele não merece tanto cuidado, tanto respeito assim. Então, a gente tem que ir além disso, além dessa construção mental, para poder entender de onde que vem essa resposta ou essa reatividade que a gente tem aos estímulos externos. Isso é o normal lá fora. Aí, de repente, chega a terapia dos barbantes com uma outra proposta. Espera aí, essa não é a única maneira de você pensar ou de você identificar que você existe. Eu estou com raiva, então eu existo. Eu estou sofrendo, então eu existo. Eu estou amando, então eu existo. Não, não precisa ter esses estímulos internos e externos
para que eu possa me perceber, para que eu possa me trabalhar, para que eu possa entrar em contato com reinos mais elevados de consciência. Então, essa é a grande sacada, é o grande diferencial da terapia dos barbantes, já de início nesse parágrafo. São muitos, o livro vai revelando um a um, mas esse parágrafo ressalta isso, que talvez tenha passado despercebido para muitas pessoas, ou para muitos alunos até, para quem já leu o livro. Então, nesse parágrafo estudado de hoje, nós começamos com essa realização. É possível se trabalhar até emocionalmente, até espiritualmente, sem se apegar a esses estímulos externos ou externos, como se eles fossem a única fonte de referência, de autorreferência, a única fonte de autopercepção, né? Então, qual que é a conclusão que nós temos de cara? Eu existo, mesmo sem ter referências internas ou externas. Eu posso ficar em silêncio durante a terapia, mas esse silêncio vai entrar em contato com a minha existência, com o meu ser, com aquilo que eu sou, independente do que eu decodifico por palavras, decodifico por sentimentos, decodifico por identidade. Mesmo que ninguém me chame pelo meu nome, mesmo que ninguém interaja comigo, mesmo que nenhuma emoção roube toda a minha atenção, como é o caso, as emoções roubam a nossa energia e atenção, ainda assim eu existo, tá? E eu posso trabalhar a mim mesmo no campo da terapia dos barbantes. Qual, então, que é a única tarefa do cliente se ele não precisa responder aos estímulos externos? Ele vai observar, ele vai perceber, ele vai sentir o que se manifesta ali no campo. Mas esse sentimento é uma percepção. Não quer dizer que se ele encontrar uma raiva, naquele momento ele vai expressar a raiva. Não, a terapia dos barbantes não está aqui para trazer de volta aquilo que já morreu, aquilo que pertence ao passado. Ela quer ir para frente, ela quer evoluir. Então, ela te permite sentir no sentido de perceber, tá? Eu sinto uma sensação. Eu não sinto a dor de um sentimento, eu sinto a sensação da tristeza, eu sinto a sensação do sofrimento, eu sinto a sensação do abandono, mas não, eu me sinto abandonado nesse momento, eu não me sinto raivosa nesse momento. Conseguiram ver a diferença? Não é tão sutil, é bem clara, é bem óbvia essa diferença no campo da terapia dos barbantes. E, além de sentir como percepção, outra função do cliente, outra tarefa do cliente é o que registrar tudo que passa pela tela mental. E esse registro é diferente do registro que a gente faz no dia a dia aqui fora. Aqui fora a gente se apega, né? A gente registra algo e para tudo, para o mundo, e fica ali empacado naquele conflito, naquela memória, naquela lembrança. Já até mental da terapia dos barbantes, a gente registra sem apego. A gente registra sem se identificar. Oh, isso é meu. Ah, eu estou sofrendo. Ah, deixa eu pegar minha narrativa. Não, não existe isso. Ali é só um registro. E esse registro é sem preferência. Eu não vou falar assim, eu vi uma árvore, peraí, eu não vou ver mais nada, não, porque eu amo árvore. Não existe isso. A pessoa fala, eu vejo uma árvore, eu vejo um caneco, eu vejo um cigarro, né? Não existe esse apego. Ela vai só registrando, decodificando ou compartilhando aquilo que ela está vendo. É um papel muito simples, né? É uma tarefa que qualquer pessoa pode fazer. Então, é por isso que a gente fala desde o início, não nos interessa a narrativa, não nos interessa o envolvimento que a pessoa tem com a memória. Porque a memória significa algo já foi vivido, algo já foi sentido, algo já foi experimentado. Para que trazer de volta? Para que ficar cutucando a ferida, fazendo a ferida sangrar de novo?
Será que isso garante crescimento de alguém? Será que garante a cura de alguém ficar ali cutucando para sangrar de novo? Então, a terapia dos barbantes acha que não. E aí a gente abre mão dessa narrativa. Apenas registra as informações, as percepções dessas cenas e cenários que aparecem. Dessas cenas e cenários que nos são disponibilizados pelo campo. Então, o campo tem acesso às memórias, mas ele sabe o que é importante, ele sabe o conteúdo. Ele não valoriza ela como memória, ele não valoriza como algo muito importante aconteceu lá. Não, ele só seleciona isso, fala, ó, isso aqui tem potencial de crescimento, isso aqui tem potencial de cura, isso aqui tem potencial de transformação ou transmutação, isso aqui tem potencial de ressignificação, isso aqui tem potencial de transcendência. Então, esse é o critério, né, que o campo tem para jogar aqueles símbolos para nós através do subconsciente, para nos disponibilizar o acesso a isso, mas não como memória, simplesmente como memória, não, tá? Como parte de um processo muito maior do que a gente, de um processo que a gente chama de cósmico, né? Ou como uma ferramenta de crescimento pessoal, mas para a evolução do todo. Quando eu digo assim, o universo não está nem aí com o seu sofrimento, é porque não está nem aí com a individualidade como merecedora de toda a sua atenção. A consciência é coletiva, a evolução é coletiva. Então, ele usa o individual, ele usa a nossa individualidade como ferramenta, deixa a gente crescer para a gente perceber, sim, é possível crescer. A gente está aqui para crescer. E aí, dentro desse crescimento, a gente vai ganhando consciência. Porque eu posso crescer e não ter consciência, mas eu posso crescer, ganhar consciência. E aí, esse ganho de consciência se transforma em evolução. E a minha evolução vai transbordar, vai alcançar outras pessoas. Então, é isso que está acontecendo agora com a terapia dos barbantes no coletivo. Né? Em vez de ficar transcendendo uma pessoa, nós já vamos transcender 4, 5, 10, 15 pessoas simultaneamente. Para que a gente acelere essa evolução, para que a gente colabore com essa velocidade que a consciência quer. A consciência fala, ó, já tem muita gente sem noção aí do planeta, vamos dar noção para eles, vamos dar consciência para eles. Mas não é de braço cruzado que a gente vai fazer isso. Então, nós temos que convidar as pessoas, ó, eu estou trabalhando um novo processo, esse processo é feito coletivo, me ajuda a arrumar pessoas que estão interessadas em crescer, e vamos lá, vamos conhecer esse trabalho, vamos acelerar esse processo de crescimento. Porque senão, o que vai acontecer? Abraçar a narrativa novamente. Abraçar o mimimi, abraçar o blá, 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 abraçar as historinhas para a carochinha que o ego conta. Então, vamos comparar o campo e aqui fora, né? Aqui fora, assim, fora do campo da terapia dos barbantes. Aqui fora, nós somos bombardeados por muitos estímulos internos e externos, o tempo inteiro, diariamente. Internos, pela memória, pelos pensamentos, pelos medos. E externos, pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas agem, pelo que as pessoas nos ferem, ou nos incomodam, ou nos perseguem, ou nos julgam, ou nos criticam. Então, isso tudo é bombardeio. Bombardeio. Você pode ser a pessoa mais certinha do universo, que você vai ser bombardeado. Você pode ser a pessoa mais isolada do mundo, você vai ser bombardeado. Você pode ser a pessoa mais famosa, você vai ser bombardeado. Você pode ser um membro da família que tem um papel importante lá, você vai ser bombardeado, independente de quem você é, independente do seu papel no mundo. O mundo é uma troca, tem flechas voando constantemente em todas as direções. E junto com essas flechas, junto com esses estímulos, que a gente chama de internos ou externos, a gente é arrastado por eles, tá? A gente é arrastado pelas polaridades que eles criam.
Porque a eles interessam, aos estímulos internos e externos, eles interessam as brigas, os conflitos, os choques, as polaridades. Tá? E são essas polaridades que vão tomar conta de nós, vai roubar a nossa paz, a nossa saúde, o nosso equilíbrio. E, além disso, esses estímulos externos também, ele tem em si a força de um conflito. Todo mundo sabe que um conflito mexe com a gente, que um conflito nos cega, que um conflito acaba com o nosso dia, que um conflito tira a nossa esperança em dias melhores, em relações melhores. A gente sabe disso, ou seja, conflito tem força. E a gente sabe também que existe um outro aspecto que acompanha os conflitos e as polaridades, que são as dúvidas. Dúvida também rouba energia, dúvida vem como estímulo externo. Uma pessoa vem e duvida de você, ou você vem e duvida de si mesma. As duas possibilidades acontecem. Tudo isso por quê? Porque nós somos bombardeados por muitas informações. Então, vejamos, diante de tantas informações, o que acontece aqui fora no mundo. Dá uma preguicinha de pensar, dá uma preguicinha de pensar com o nosso tutano, de pensar com a nossa cabeça. Aí, imediatamente, a gente se posiciona, toma partido, fica de um lado, fica contra o outro. Não é isso que a gente faz? Porque a gente tem preguiça de pensar. E, para piorar, a gente tem preguiça de consultar as fontes. Peraí, de onde que está vindo isso? Tem evidência? Ou é apenas uma opinião? Porque não existe um ponto de vista, existem pontos de vista. E por que isso está me alcançando? Por que eu estou reagindo a isso? Porque eu estou com preguiça de analisar quem é que está se beneficiando com aquela informação que está chegando até mim de forma meio conflituosa, meio impactante. Nós temos a tendência de nos posicionar imediatamente contra alguém, porque a gente tem uma raiva mal trabalhada, tem uma raiva guardada, uma raiva mal resolvida, e aí a gente quer trazer essa raiva mal resolvida para aquele episódio recente, para aquele acontecimento, para aquela situação nova. Olha só, sem consciência, eu vou lá dentro do meu quartinho, eu cato o que está mal resolvido e falo assim, vem cá, deixa eu jogar isso aqui, porque eu não sei para onde jogar. Deixa eu jogar pela reatividade, jogar em alguém. Deixa eu culpar alguém, deixa eu responsabilizar alguém, deixa eu me posicionar a favor de alguém, tá? Por que eu me posiciono também a favor de alguém, não só contra? Porque esse alguém, para quem eu dou todo o meu apoio cego, sem questionar, ele ou ela está fazendo o que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo. Nós todos temos uma tendência de projetar a nossa inércia, os nossos medos, no sucesso de alguém. Por que celebridade faz tanto sucesso? Por causa disso. Porque são todas as pessoas que estão lá batendo palminha lá no gargarejo lá do show, são as pessoas que não estão realizando o que elas gostariam, não estão procurando o próprio sucesso, não estão procurando a própria realização pessoal, não estão procurando fazer diferença na vida das pessoas, não estão procurando se expressar de formas diferentes, de encantar a outras pessoas, de contribuir com outras pessoas. Aí ela vai lá e fica lá, só aplaudindo, aplaudindo, vira fã de carteirinha. Né? Por quê? Porque projetou as suas limitações no sucesso de alguém. Mais uma vez, diante de muitas informações, eu gostaria de falar que a gente também reage de uma forma receosa, de uma forma calada, de uma forma medrosa, tá? E esse medo, então, é porque a gente tem medo de dizer sim ao novo. Aí a gente busca sempre as velhas soluções e a gente
se sente confortável. A gente toma emprestado a narrativa coletiva que mais nos convém. Isso é outro fato também que é bem palpável. Vira e mexe, você vê alguém assumindo uma narrativa coletiva como se fosse dela. Não é uma pessoa só que lê um artigo e, por não ter opinião, sai repetindo aquele artigo para todo mundo. É mais do que isso, né? É assumir toda uma narrativa coletiva, porque ela te convém, ela te causa dependência, ela te causa um falso pertencimento, e aí você responde a esses estímulos externos abraçando essa narrativa, tá? E essa narrativa também, ela acaba reforçando em nós o nosso grave defeito de julgar as pessoas. É impossível você abraçar uma narrativa e permanecer sem julgar. Até no relacionamento, tá? Até no relacionamento de casal. Se você fica repetindo algo, repetindo, é porque tem um julgamento ali que não está conscientizado ainda. Você não está consciente do impacto que aquilo causa e da falta de consciência que você tem por permanecer fazendo aquilo por tanto tempo. Voltando ao pertencimento, nós sim queremos pertencer a algum grupo, não porque o grupo é bonitinho, não porque o grupo é inteligente, não porque o grupo é interessante, mas porque nós sentimos uma necessidade de dividir a nossa responsabilidade de pensar e de agir. Tá? Todo mundo que fica cegamente, que segue cegamente uma estrutura montada, institucionalizada, ele vai acabar sentindo essa necessidade de compartilhar a responsabilidade de pensar e agir. Eu não vou pensar com os meus próprios botões, eu não vou pensar com toda a autonomia, porque eu vou ser criticado, eu vou ser bombardeado, eu vou ser punido, eu vou ser desprezado. Então, é melhor pensar junto com alguém, porque aí as pessoas não vão olhar para mim, vão olhar para essa instituição ou para esse corpo de ensinamento. É um dos motivos pelos quais é uma das formas pelas quais a gente responde aos estímulos internos e externos. O que mais que a gente pode ver em relação a esse medo, né, que a gente tem de ser punido, de ser excluído, de desaparecer do mapa, e a gente acredita em algo que vai nos permitir o pertencimento, seria a nossa reatividade aos fatos. Tá? Seria a nossa indignação com tudo aquilo que for diferente. Diferente da casinha, diferente da caixinha, diferente do grupo, diferente da instituição. E é lógico, aonde tem reatividade e tem indignação, é aqui que brota a intolerância. Essa mesma intolerância que está exagerada no país. Tem intolerância para todos os lados por causa dessa indignação e essa reatividade aos fatos. As pessoas não pensam, não param para pensar, elas reagem. Então, você acaba de falar uma coisa, já é bombardeado. Às vezes você arrisca a expressar uma simples opinião, aí a pessoa vem e fala assim: nossa, logo você, eu tinha você como amigo, eu tinha você como uma pessoa inteligente, e você acredita nessas coisas? Olha a reatividade. Né? A pessoa tem preguiça de pensar, tem preguiça de respeitar o diferente. Aí a reatividade gera intolerância. E toda vez que há a intolerância, é porque naquele momento o intolerante está se considerando superior à vítima ou ao intolerado. Nós também queremos fazer parte dos dramas. Vocês já notaram que quando tem uma tragédia e eles vão entrevistar as pessoas aumentam o que está acontecendo e adicionam um drama? Eu já vi pessoas que estão assim, esperando ligar a câmera, só que a câmera já está ligada, aí na hora que liga a câmera para entrevistar, cai no choro. Aí você fala, nossa, se alguém não viu esse segundinho antes aqui, vai achar que a pessoa está mesmo desabando de tristeza. Mas um pouquinho ali foi encenação.
sem desprezar a seriedade do impacto, né? Do acidente, do desastre, né? Da catástrofe. Mas existe uma tendência natural de acrescentar drama, porque essa é uma maneira que a gente aprendeu de reatividade aos estímulos externos que não nos agrada, que nos pega de surpresa. Nós queremos, na verdade, nós queremos reclamar de tudo. Às vezes é uma coisa que depende do prefeito, a gente culpa o presidente. Às vezes é uma coisa que depende da gente e a gente culpa o governo. Existe isso, né? Pensa bem, se você morar num lugar que tem enchente todos os anos da sua vida, você vai ficar 20 anos ali enfrentando enchente todos os anos, perdendo tudo que você quer, tudo que você tem, e começando do zero, 20 anos. Espera aí, uma hora você tem que aprender e falar assim, ó, já que eu perdi tudo, eu posso começar do zero mais longe da água, mais longe do barranco, mais longe do rio, já que eu vou começar do zero. Mas não, essas pessoas querem responsabilizar os outros e culpar os outros. Tá? Quando muita gente oferece ajuda, tem programas de ajuda, mas ela não quer, ela quer se apegar àquele cantinho, àquele quadradinho ali. E eu dei só esse exemplo, talvez eu não tenha sido muito feliz com esse exemplo, porque muita gente pode mostrar reatividade a ele, mas poderia dar exemplos também de relacionamento no dia a dia entre duas pessoas. Tá? Outra coisa, outra maneira que a gente responde aos estímulos internos e externos é quando a gente quer reciclar o passado para a gente não ter que plantar novas sementes. Você já conhece ou já conheceu pessoas que vivem do passado. Qualquer coisa que você conta para ela, ela vai lá no passado buscar alguma coisa. Tá? Então, essas pessoas são as pessoas que têm medo de plantar novas sementes. Então, ela vai reagir aos fatos, buscando o passado, trazendo o passado. Ou então, ela vai dizer, no meu tempo é que era bom. Antigamente é que era bom. Essa frase é bem, bem própria de quem faz isso. E outra forma de reatividade aos estímulos externos é aquela pessoa que quer trocar a ação que ela deveria estar fazendo por palavras. Sabe? É muito fácil jogar palavras ao vento. É muito simples, é muito conveniente eu pegar um microfone e ficar só bombardeando as pessoas. Só bombardeando as pessoas. É muito conveniente. Tá? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou formando opinião. Formando opinião, você está informando, tá? E às vezes deformando o fato, deformando uma realidade para se ajustar ao seu pensamento. E aí você acaba querendo que todo mundo pense como você. Então você está transformando uma ação que poderia ser coletiva, poderia ser mais concreta, em algo abstrato que é jogar palavras ao vento. E porque no fundo, o que você quer é mostrar que você está certo, certinho, e os outros estão errados, tá? Como somos bonzinhos. Vocês viram só aqui que leque de reatividade que eu mostrei, como a gente responde aos estímulos internos e externos sem se dar conta, pela preguiça de pensar? Isso tudo acontece aqui fora, sem o campo da teoria da terapia dos barbantes. Por quê? Porque aqui fora a gente vive de construções mentais. Tá? E quando você vive de construções mentais, você já não sabe mais o que é real e o que é imaginário. Por isso que nós também temos um protocolo muito lindo que chama o real e o ideal. Eu amo esse protocolo porque ele quebra paradigmas, ele mostra para a pessoa essa relação que você tem com o imaginário. E como você se organiza por metas e planos, como que você se fragmenta diante de muitas opiniões que nem são suas, né? Que vieram prontas. Como você compartimentaliza tudo aquilo que você não dá conta do recado. Por quê? Porque é grandioso demais, é maior do que eu, é maior do que a minha emoção, então eu preciso compartimentalizar essas coisas em frações menores, que eu esqueço das outras frações
e vou me agarrar a uma ou duas e vou trabalhar apenas com aquilo e vou perder a noção do todo, tá? Só que quando eu faço isso, o que que acontece? Eu também deixo de ser inteiro. Eu também deixo de ser, eu deixo de ser parte desse todo, tá? É uma palavra pesada. Eu deixo de ser íntegro, integral, porque eu estou me apegando a apenas algumas parcelas. Então, nisso tudo, eu deixo de ser quem eu sou. Nós deixamos de ser quem nós somos, ok? Nossas construções mentais, elas geram fantasias, medos, desejos, elas geram impossibilidades, elas geram ilusão, mentira, confusão, doenças. E as pessoas não se dão conta. Por isso que há muitas linhas de pensamento que falam assim, não, nós criamos as doenças que nós temos. Por quê? Porque elas vêm dessas construções mentais que transformam pensamento em pensamento-forma. Ou seja, algo que era para ser sutil como pensamento, começa a ficar denso, começa a tomar forma. No início do parágrafo, a gente usa essa expressão, pensamento-forma, e aí ele começa a ficar cada vez mais denso, a ponto de se materializar quando ele for somatizado no corpo. Gente, se nós pudéssemos ter a clareza de perceber como essas construções mentais nos acorrentam em narrativa, como elas governam o nosso destino, talvez a gente passasse a valorizar mais o silêncio. Talvez a gente aprendesse a se esvaziar todos os dias por apenas 2 ou 3 minutinhos. Talvez a gente aprendesse no fim da noite a se esvaziar para receber o dia seguinte com a inocência de uma criança ou com a presença de um ser iluminado. E não é isso o que a terapia desbarbante nos oferece? Ela nos oferece o que a gente chama de material cru da verdade. E não material requentado de muitas realidades que a gente lida aqui fora. Ela nos dá o sabor das percepções mais elevadas. Ela nos dá o trovão do entendimento, vem como um raio, vem rápido. Ela nos dá o desfile dos processos. Ela nos convida, o campo da terapia desbarbante nos convida incessantemente para a gente vivenciar outros aspectos da mente e do ser. Portanto, pelo silêncio, nós esvaziamos, pelo esvaziamento, nós nos acalmamos. E pela calma, nós recebemos novas percepções, e essas percepções se transformam em experiências com a nossa essência dentro do campo dos barbantes. E ali, quando você acessa parte ou a profundidade da essência, existe esse rio corrente, essa corrente de informações, mas agora ela nos possibilita um diálogo diferente. Tá? Agora é um diálogo frutuoso, com muitos frutos, entre o corpo e a consciência. A tal ponto que nós vamos compreender quem é quem no rol da existência. E é por isso que veio essa frase linda: não somos o corpo batalhando para ganhar consciência. Nós somos uma consciência que já existia e ela está se descobrindo em infinitos processos, através de infinitas identidades, através de infinitas individualidades, em múltiplas possibilidades, em pleno fluxo. Eu gostaria que alguém lesse agora a continuidade dali onde a gente parou, se bem que o tempo está bem avançado, né? A impermanência de cada bloco de conteúdo. Patrícia, você pode ler para a gente? Até onde, Benedito? Página 26,
A Até onde? impermanência de cada bloco. A impermanência de cada bloco de conteúdo é ocupada pelo surgimento de outros blocos, sem que se dê lugar de importância a ele. Da mesma forma que atribuímos uma trindade aos planos superiores, Pai, Filho e Espírito Santo, assim também há uma trindade coexistindo dentro de nós, essência, corpo e consciência, trabalhando unidos, sem superimposição de poderes e sendo facilmente identificados dentro da terapia dos verbantes. A essência se responsabiliza e controla todo e qualquer envolvimento com o visitante, pois na hora certa, ela irá reaproximar a tríade de forma clara e perceptível a ele. Mas não há um envolvimento do visitante com o conteúdo. Por isso, ele não se importa com a ausência do tempo, nem com os resultados, denunciando a ausência provisória do ego durante a sessão. Em poucas palavras, a essência faz o trabalho e o subconsciente leva a fama. O corpo físico, energia materializada ou manifesta, diante agora do imanifesto, mas ainda distante agora do imanifesto, mas ainda conectada a ele, não se incomoda com este processo, pois será resgatado novamente no final de cada sessão, durante o período de integração. E para não reclamar, este recebeu um protocolo de saúde somente para si. Cabe ao corpo continuar sua experiência terrena e acomodar-se a cada novo conhecimento que surge. A consciência, não a mediana que utilizamos no dia a dia, mas a rede de conexões com o universo, flui como um rio durante o processo, enquanto o visitante explora suas margens. Ela é sopro e combustível, é princípio, é verbo, contexto e conteúdo. Ela interliga as várias faces da mente humana com a mente universal, criando sinapses cósmicas que se traduzem em evolução. Tá bom, obrigado. Vamos falar então um pouquinho sobre essa trindade, né, a que ele se refere aqui, essência, corpo e consciência. Para quem é aluno, procure anotar, porque essas informações são importantes no decorrer da nossa profissão como terapeuta dos barbantes. Eu vou falar um pouquinho sobre o corpo, um pouquinho sobre a essência, um pouquinho sobre a consciência. O corpo existe para manifestar as individualidades. E como que ele vai manifestar isso? De forma prática e de forma material, mas com uma energia mais densa, mais pesada. O corpo existe, então, para filtrar informações e transmutá-las em material de ação. Por exemplo, eu tenho uma informação, o cheiro de fumaça. Aí eu penso assim, onde há fumaça, há fogo. Eu estou num lugar perto de combustível, deixa eu correr porque pode haver uma explosão. Então, eu vou filtrar essa informação da fumaça, eu vou transmutá-la no entendimento de perigo e eu vou agir em cima desse perigo. Então, o corpo, se não tivesse o corpo, eu não faria isso, né? Com auxílio da mente, do cérebro, não da mente. Então, essa é uma das funções do corpo. Ele existe para filtrar a informação e transmutá-la em material de ação. Ele existe também para filtrar as emoções e expressar essa individualidade. Por exemplo, eu tenho um pensamento de tristeza e de abandono. Aí, dessa sutileza, ele passa pelo corpo, ele começa a ficar mais denso, até o ponto dessa tristeza virar uma lágrima, que é algo sólido, e essa lágrima corre no meu rosto. Então, mais uma vez, o corpo existe para filtrar emoções e expressar essas individualidades. E outra função também do corpo, ele existe para gerar conhecimento e atrair mais e mais processos durante um breve tempo de existência.
O que eu quis dizer? O que o livro quis dizer com isso? Que ao gerar conhecimento, ao aprender e produzir e expandir esse conhecimento, essa expansão vira uma geração, né, de conhecimento, eu vou atrair novos processos, eu vou atrair para mim coisas que não estavam acontecendo. Para o bem, né, principalmente para a minha evolução, para o meu crescimento, e isso vai se transformar em experiência. E se não fosse o corpo, eu não teria tido essa experiência. Vejamos agora a essência. A essência existe para comandar a alma. A alma sozinha não se comanda. A essência existe para levar essa energia sutil para o campo de intermediação da alma, que é a intermediação entre matéria e espírito. Tá? Porque a essência, ela não se comunica diretamente com o corpo, se ela não passar antes pela alma. Por que isso acontece? Porque a essência, ela está mais perto, bem mais perto da consciência suprema do que do corpo físico. O aspecto mental, que é a alma, ele tem o poder de coordenar esses os impulsos externos, tá? Coordenar, não só coordenar, como trazê-los, como direcioná-los para a gente, porque a mente sabe, a alma sabe, que ela está diante de um material que vai influenciar a vida daquela pessoa. E ela vai te colocar numa situação que você vai dizer assim, puxa vida, eu estava no lugar errado, na hora errada. E, na verdade, não é. Na verdade, é a alma querendo que você passe por uma experiência, um aprendizado, que, do contrário, você ia fugir e evitar. Então, essa essência que a gente tanto fala na terapia dos barbantes, ela não necessita dos impulsos, nem impulso interno, nem impulso externo. Ela não necessita disso, tá? O que ela necessita, ou com o que ela trabalha? A essência trabalha diretamente com os processos. E esses processos, eles já existem espalhados, disponíveis em todo o universo. Independente se nós existimos ou não como pessoas encarnadas. Por isso que ele nos convida, a terapia dos barbantes nos convida a nos ver mais do que como pessoas, a nos ver como esses processos, porque eles são infinitos. E ao nos ver como processos, nós nos percebemos infinitos também. Já a consciência, esse terceiro elemento, essa trindade que nós nos referimos nesse parágrafo de hoje, a consciência é a voz da luz, que eu gosto de sempre usar a palavra lucidez, né? Porque lucidez começa com luz, então a luz, a voz da luz, a voz da verdade, porque a mente comum já fica com a voz da realidade, então alguém tinha que ficar com a voz da verdade, e a consciência que já existe, ela é a voz da verdade, ela é a voz dessas leis universais que não mudam, ela é a voz dos processos a que nos referimos, e esses processos acabam sendo também a estrutura da existência humana como ser, não como corpo, como ser. E esse ser está em constante evolução por causa desses processos. A consciência é a voz das frequências mais elevadas, não das frequências densas, porque as densas pertencem ao corpo. Então, se ela é a voz das frequências mais elevadas, ela vai incluir naturalmente o amor e vai incluir o desapego para que outros processos continuem vindo, para que outras consciências continuem se manifestando, né? Não pode haver apego, e isso vai ser a forma da essência expressar a própria divindade. Uma coisa que é importante e a gente nunca deve tirar da mente, nunca deve tirar da lembrança. A consciência precisa, sim, do corpo. Ela precisa do corpo para conciliar a alma com os processos que vêm da essência, ou que vêm pela essência, e mantê-los unidos em ressonância ou harmonia com o que a gente chama de essência ou consciência suprema.
A consciência é uma força inteligente. Ela existe por si só, mas ela se oferece para todo mundo que a procurar. Ela nos escuta se conversarmos com ela. A consciência tem vida própria, ela nos abraça se nos silenciarmos. Ela conduz nossa evolução para outras dimensões do ser, se a gente se prontificar a passar pela terapia dos barbantes. Ela rompe as barreiras da limitação da mente comum ou racional e nos mostra que tem muito mais caminho aí para ser seguido, tem muito mais horas de voo, né, para a gente acrescentar na nossa experiência humana. Então, a consciência sabe que onde existe receptividade, não existe reatividade aos estímulos internos e externos, não existe resistência. Tá? Onde tem resistência, está faltando um pouquinho de consciência. Portanto, a resistência é o protocolo que a gente mais sugere para vocês repetirem quando a pessoa começar a sentir que ela não está caminhando, que não está evoluindo tão rápido como ela poderia. Volta lá na resistência, vamos tirar essa resistência, vamos tirar essa reatividade, para que ela entre de cabeça nessa consciência e acesse a essência. Tá? A consciência, portanto, ela ama os fluxos. A consciência nos ama e a consciência nos acolhe como processos. Essa é a mensagem do dia de hoje sobre o parágrafo. Eu tenho a impressão que eu passei muito conteúdo, né? Pode desligar a gravação, Patrícia?